Há 100 anos, um eclipse visto aqui do Brasil ajudou a comprovar a teoria da relatividade geral. Meu nome é Paula e esse é o assunto do Drops de hoje. Antes de falar sobre a comprovação da teoria, vamos entender um pouquinho sobre o surgimento dela. E para isso, precisamos conhecer Albert Einstein. Albert Einstein nasceu em 1879 e, diferente do que muita gente pensa, ele não foi sempre um prodígio. Ele só começou a falar com 4 anos de idade e ele não ingressou de primeira na universidade. Ao longo da sua trajetória acadêmica, ele não conseguiu muitas oportunidades na área pelo fato de faltar muitas aulas e os professores achavam que ele não merecia. No final da faculdade, não conseguiu emprego e foi trabalhar como assistente de patentes. Como era um trabalho mecânico e fácil, ele usava o tempo livre para contemplar o universo. Com esse tempo livre, Einstein publicou 4 artigos, todos eles em 1905. Esse ano, mais tarde, foi chamado o Ano do Milagre. O primeiro artigo foi sobre o efeito fotoelétrico e ganhou o Nobel em 1921. Outro desses 4 artigos era sobre a relatividade. Desde a publicação do artigo em 1905, ele ficou até 1915 estudando a teoria. Ele mudou a teoria. A teoria dele estava errada em 1905. Ele passou 10 anos estudando, porque até então o mundo funcionava diferente. De acordo com Newton, a gravidade era a força de atração entre 2 corpos. Com a teoria da relatividade, Einstein começou a ver o espaço de um jeito diferente. Em vez de estudar só como um espaço vazio, pensou como se fosse uma malha flexível. Assim, quando um planeta ou uma estrela com muita massa está num espaço-tempo, ele curva o espaço. Esse espaço ele se adapta ao planeta. Dá para pensar nisso como se fosse uma bola pesada em uma cama elástica. Vamos pensar no nosso sistema solar. O Sol é uma estrela muito massiva que dobra essa malha flexível que é o espaço-tempo. Sendo assim, os outros planetas estão em órbita porque acompanham essa curvatura. Com isso, a gravidade não era a atração entre 2 corpos massivos, mas sim o efeito da curvatura que a gente sente. A teoria de Einstein precisava ser testada para ser comprovada. Para isso, ele precisava de ajuda. E aí veio o problema. O ano era 1915, tinha acabado de estourar a Primeira Guerra Mundial. Einstein era judeu, alemão, e ele estava propondo uma teoria que ia contra Newton, que era inglês. E esse contexto causava uma certa resistência da parte dos cientistas para aceitar essa nova proposta. Mas Einstein conseguiu a ajuda de alguns cientistas britânicos. Eles decidiram observar uma eclipse solar. Se a curvatura do Sol influencia em tudo que está em volta, quando tem uma estrela perto do Sol, a luz dela vai mudar também. Com as fotos da eclipse, eles poderiam analisar a trajetória da luz. O eclipse ia acontecer em 29 de maio de 1919. Eles ainda não sabiam se iam conseguir assistir o eclipse, porque devido ao tamanho da extensão da Lua, o eclipse total só dá para ser visto de alguns pontos do planeta. Esses pontos iam ser aqui no Brasil, no Ceará e em São Tomé e Príncipe. Com o final da guerra, em 1918, eles conseguiram organizar as 2 expedições para esses lugares. No dia do eclipse, na Ilha do Príncipe estava nublado. Isso atrapalhou um pouco a visibilidade e eles só conseguiram 4 fotos. Aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, os cientistas britânicos foram muito bem recebidos pelos cientistas brasileiros. Toda a cidade assistiu o eclipse da Praça do Patrocínio. A observação foi um sucesso e eles conseguiram 20 fotos, que analisadas comprovaram a teoria da relatividade de Einstein. A comprovação da teoria da relatividade geral permitiu estudar fenômenos como as ondas gravitacionais e buracos negros, assuntos que, inclusive, já apareceram em provas de vestibulares e no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado vai ter mais 2 sugestões de drops e até a próxima!